Eu. Bom dia a todos. Eu quero falar um pouco essa manhã a respeito do Brasil Colônia. O Brasil Colônia começou de 1500 a 1822. Esses 322 anos, onde foi até hoje a maior parte histórica do Brasil, onde se encontra bastante coisas interessantes e importantes sobre esse período. O Brasil Colônia, que vem do descobrimento, que é o pré-colonialismo, veio as partes administrativas, financeiras, os movimentos financeiros que aconteceram no Brasil. A primeira coisa importante do Brasil foi pau-brasil. Foi onde os portugueses, os índios, arrancavam o pau-brasil e trocavam por pedaços por espelho, por pente, por coisas assim. Segundo período da história do colonialismo, do período colonial, depois do pau-brasil, depois que os portugueses chegaram aqui, arrancaram o pau-brasil, começaram a levar embora. Aí teve o período em 1530 em diante, que foi necessário defender a terra, porque Espanha, porque França e Inglaterra começaram também a poder fazer o mercantilismo, as navegações. Então, para defender a terra, para a terra não ser roubada, então invadida, então criou-se a capitanias hereditárias, onde dividiu o Brasil em 15 pedaços de terra para 12 pessoas, onde teve essa divisão. Mas, porém, os donos dessas capitanias hereditárias, eles não tinham dinheiro para poder defender a terra, dinheiro suficiente. Eles eram nobres, eram pessoas que tinham posses, mas não tinha esse dinheiro suficiente. Então, o que aconteceu? Exemplo, São Vicente, ele teve dinheiro da coroa investido na capitania de São Vicente. Pernambuco teve dinheiro da coroa holandesa investindo na capitania de Pernambuco. As outras capitanias que não tiveram esses investimentos, elas não conseguiram dar certo. Elas quebraram. Então, o que aconteceu, irmãos? Então aconteceu o seguinte, aí teve o começo do governo geral. O que é governo geral? Veio Tomé de Souza, veio também os jesuítas de Portugal, onde a coroa teve que investir aqui no Brasil. No governo geral, veio Tomé de Souza e jesuítas. E também veio com ele 3 pessoas. Ouvidor Mor, que cuidava da parte da justiça, Capitão Mor, que cuidava da parte de defesa, isso foi em 1948, e Provedor Mor, que cuidava da finança. Então essas 3 pessoas, elas trabalhavam para poder gerir esse período, entendeu? Cada um cuidando da sua parte, porque eles queriam produzir no Brasil açúcar. A produzir no Brasil açúcar tinha que ter um engenho. Tomé de Souza também trouxe a primeira cana-de-açúcar no Brasil. Tinha que ter engenho, e isso era caro. Tinha que ter as peças do engenho que quebravam também. Isso só tinha na Europa, porque na colônia não poderia ter indústria, só tinha na Europa. Então, e outras coisas também, o escravo é caro.
o escravo é caro. Então tudo era difícil, irmãos, para que eles pudessem tá fazendo as coisas. Então, para você entender que precisava de dinheiro. E quando precisa de dinheiro, você tem uma boa ideia e não tem dinheiro, você procura financiar. Então, a Orlando, ela tinha dinheiro, mas não tinha terra. Então, a Orlando financiou o açúcar no Brasil. Então, a Holanda financiou, então Portugal produzia o dinheiro financiado, aí depois vendiam e dividiam ali o lucro, né, irmão? Aí então foi isso que aconteceu. Aí eles tiveram um investimento holandês a poder produzir o açúcar. Então, o primeiro ciclo que atuou no Brasil, pau-brasil, os índios arrancaram. Segundo ciclo, a cana-de-açúcar já teve a mão de obra escrava, entendeu? Aí depois eu adentro no terceiro ciclo do Brasil colônia. Mas tudo isso que eu falei é interessante, irmão, para você parar, pensar e analisar. O Brasil desde o começo está sendo explorado. Primeiro os portugueses vieram aqui e arrancou para o Brasil. Depois produziu cana-de-açúcar, o dinheiro ia tudo para a Europa. Tá vendo como é que a colônia servia para as pessoas explorar a colônia? Daí já começa a desigualdade social entre a pessoa que explora, que enriquece, e a pessoa que é explorado, que vive na pobreza. Tá bom? E como é que eles conseguiram o escravo? Na África, eles viviam uns contra os outros. A África é um continente de várias etnias. Depois eu adentro sobre a África, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, bom dia para vocês, tenham um ótimo dia. Outra hora eu continuo a história do Brasil colônia. Tchau.